reeleito, ele reconheceu, e tanto que ele disse na campanha e depois da campanha, que a prioridade dele seria a educação, porque de fato foi o calcanhar de Aquiles. Eu acho que por detalhe do embate eleitoral, inclusive nós votamos no Eduardo Leite, faltou 2.500, no segundo turno. Nós, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, chegamos quase no segundo turno, mas de fato o que mais desgastou Leite foi a educação, porque ele conseguiu fazer os acessos com a venda, com as privatizações, está fazendo acesso nas cidades, porque eu digo, no Rio Grande do Sul, um governador para se queimar é estrada e educação. Né? E claro, e segurança pública, mas a segurança pública... Um pouco saúde também, né? Mas a saúde é muito cobrada dos municípios, né? Mas às vezes a crise dos hospitais, porque os hospitais precisam. Então, esse tema da escola, o Eduardo Leite, ele errou a mão no tema da... Primeiro que não tem concurso público há 8 anos, já Sartori não fez, Eduardo Leite não fez, nós estamos com quase 26 mil professores contratados temporários, né? Fechou todas as bibliotecas, esses temas todos nós tratamos aqui. Mas as obras nos espaços escolares é uma questão crônica que ele deixou agravar. E é o agravamento, sem uma estrutura na secretaria, ele cria um volume tão grande que o governo não consegue dar volta. Mas a gente percebeu que havia uma super burocratização também, entre a Secretaria da Obras e Educação. O ano passado eu consegui arrancar do governo que ele fizesse uma priorização, e aí 239 viraram de alta prioridade, escolas, obras, né? E 438 média prioridade. Isso dá 677, mais ou menos, depois de apresentar vários relatórios, né? E pasme, aqui a São Luís Gonzaga tinha ficado como média, não estava na alta prioridade, que era a nossa briga, né? Porque eles simplesmente interditaram 40% do prédio e acham que está tudo bem. Usa outra parte, não tem biblioteca, não tem isso, não tem aquilo. Aí o governo não solucionou. A amostragem minha, de 82 escolas, só 8 saíram da lista, das que eu acompanho, né? Um ano depois, agora apresentamos uma nova lista. Então, o que o governo fez agora? Apresentou uma nova hierarquização. E aí, Mário, 176 escolas terão um recurso emergencial. Claro que é pífio, 17 mil. Não está a São Luís Gonzaga nessa 176. Mas o governo diz que 1.889 viraram de média complexidade, ou média, como é que ele usa? A situação de média prioridade. 1.889 eram, entre alta e média, eram 677. Então, assim, mais do que dobrou. Não sei que critérios, não diz como vai resolver, diz que vai fazer uma sala de gerenciamento. Bom, talvez diminua os tempos de uma mesa para outra, porque a gente ficava louco, né, atrás do processo, que ficava 2, 3 semanas com uma pessoa, depois morria lá no jurídico da SEDUC, depois o contrato da empresa não saía, e aí a empresa desistia. Bom, então eu torço para que dê certo, mas eu já estou, então, batendo essas prioridades, pegando os nossos relatórios e apresentando as escolas que têm que estar na alta prioridade, como a São Luís Gonzaga. Então, a gente vai entregar aí, no final de fevereiro, este contraponto, né, para o governador, porque ele não tem como saber. E, sinceramente, a SEDUC não sabe, está ainda perdida. A SEDUC mudou algumas figuras, talvez agora com o novo diretor-geral, que era reitor da Universidade de Santa Maria, o Burman. Eu estou pedindo reunião com ele. Talvez a gente tenha uma outra qualidade técnica lá. E aí, sim, a volta às aulas está precária em muitas escolas, muitas. Mas a gente vai ser propositivo, né? Então, eu tenho insistido que tem que ter concurso para engenheiros e arquitetos. Mas ela só bate no tema concurso. Vou lembrar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Veranense. Sartori, todo mundo vai lembrar, queria resolver o problema das obras e fez uma força-tarefa. Contratou uma força-tarefa, que eram engenheiros e arquitetos. No início do governo Leite, o governo Leite terminou com a força-tarefa. Ele disse, não, esse modelo não dá, é ilegal, irregular. Essa força-tarefa colocou engenheiros em cada CREA. Eu me lembro que tinham vários que atendiam aqui. E nunca tem solução rápida, porque uma obra, né, para fazer um projeto, para licitar, são meses.
Ele terminou. Aí, no segundo ano de 2020, 19 ficou sem ninguém a extra. 2020 resolveu que tinha que contratar temporário, porque os problemas começaram a acontecer. Porque pandemia, escola fechada, daí destelhava. Bom, lembra? Piorou. Aí o governo tentou contratar em 2021 temporários engenheiros arquitetos. Não conseguiu. O próprio Stedley, que era secretário de obras, reconheceu. Sofia, eu não consigo os profissionais. E aí eu não vi o governador anunciar nada em relação a isso. Então nós não sabemos quem vai fazer. E sem engenheiro, sem arquiteto, só com sala de gerenciamento, gente. Porque a obra não sai assim. A obra não sai. Porque tem que voltar na escola, fazer uma nova avaliação do avario, porque tu não pode licitar com uma situação avaliada lá, né, gurias? Cumprimentando aqui a Daniela e a Alessandra há 6 meses, há 1 ano atrás. Então, esse tema ainda é um tema que vai dar muito o que falar. Mas a gente vai trabalhar outros temas, como reabrir as bibliotecas estaduais, elas continuam sem uma política de RH, 2.360 escolas estaduais sem bibliotecas abertas, o tema das terceirizadas, né, para fazer a limpeza e a cozinha, quer dizer, o governo tem 3 modelos, ele tem umas 6.000 funcionárias efetivas, 8.000 temporárias e contratou mais de 3.000 via empresas. Aqui eu não vi a crise nesse sentido, mas a gente tem, em novembro do ano passado, a Benetton, uma das empresas, simplesmente abandonou. E aí nós ficamos sem alimentação em dezembro, em quase toda a região metropolitana. Então o governo insiste em fazer 3 tipos de vínculos para limpeza e para cozinha das escolas. Então, claro, só dá problema porque as funcionárias não são pagas, não pagam o vale-transporte, não vão para a escola, enfim. Essas são 3.000 e a gente está insistindo. Contrata temporária também essas 3.000, pelo menos isso, fica tranquilo e começa o ano letivo. Então, agora, início do ano letivo, as escolas vão enxergar os problemas, né, pós-pandemia, o governo, e a gente vai trabalhar na Comissão de Educação com o Plano Estadual de Educação. Eu contei aqui que eu fiz uma comissão especial o ano passado, a gente avaliou cada uma das metas. Então, não adianta o governo fazer essas provas agora, em fevereiro, que houve, né? E que as escolas, eu digo, o governo tentou fazer um casuísmo para melhorar os seus índices, mas as escolas são sérias. Então, receberam os alunos, a maioria que veio foram os que reprovaram por pouco, muitos agora conseguiram aproveitar esse momento, mas não basta isso só, né? Então, o governo precisa trabalhar metas de qualidade e passa por concurso público de professores e professoras. O governo precisa garantir que lá na escola a gente possa ampliar o turno integral, que reduziu, isso apareceu no monitoramento do plano de educação. E não adianta propor turno integral para o ensino médio sem garantir que o estágio daqui aquele menino, a menina conseguem, ou o jovem aprendiz conte para o horário do ensino médio, porque as escolas piloto do ensino médio a meninada abandonou. Muita gente saiu, assim, teve evasão, porque eles precisam trabalhar. Né? Então, eu, inclusive, vou apresentar um projeto de lei tentando garantir que, em turno integral do ensino médio, se tu tiver um estágio, tiver um trabalho de jovem aprendiz, isso conte, tu possa faltar nesse horário na escola, tendo uma supervisão, claro, um acompanhamento do seu estágio. Então, são vários gargalos, mas a gente não só denuncia, a gente também faz propostas para ajudar a avançar. O que é interessante. Bom, essa é uma bandeira sua de longa data e certamente não vai se esvaziar tão cedo. É claro que nós temos o quê? Metade de fevereiro, 1 mês e pouco. O que dá para sentir desse segundo mandato do Eduardo Leite, em outras áreas também, e desses primeiros meses de um novo mandato do presidente Lula? Então, eu queria dizer que o governo Leite vai se beneficiar muito do governo Lula. Porque o governo Lula, por exemplo, já assinou um decreto, uma medida provisória, retomando Minha Casa Minha Vida. Né? Então, Veranópolis chegou a construir algumas casas com esse financiamento. Então, nós temos que já, o governo, tanto o governador, que tem tantos problemas de despejo em áreas estaduais, inclusive, lá em Sapucaia, em muitas, próprio Porto Alegre. Então, ele pode fazer projetos e buscar esse recurso com o governo federal. Está aberto o financiamento. Então, isso é importante alertar, porque aqui em Porto Alegre, Veranópolis, Porto Alegre, o problema da moradia é seríssimo. Nós temos mais de 10.000 pessoas na rua morando em Porto Alegre. Então, o governo Leite, o que ele disse? Ele já foi a Brasília para dizer o seguinte, para pagar, por exemplo, os 9%, que ele diz que é 9%, que ele vai pagar do
dos professores, do piso, ele precisa da compensação do ICMS que ele perdeu pela redução do imposto na gasolina e no gás de cozinha. Vamos lembrar que o presidente anterior fez isso unilateralmente, quem disse isso na mensagem lá na Assembleia foi o governador Leite, e aqui o Rio Grande do Sul perde no orçamento de 2023 5 bilhões, que permitiu reduzir a gasolina, mas que sai dos cofres, não entra nos cofres do governo do estado e não entra nos municípios. Então, ele já disse, eu preciso desse recurso, porque senão são 5 bilhões a cada ano, são 20 bilhões. Então, veja, o governo Lula já abriu diálogo sobre isso, porque é um recurso que, fato, tem que reconhecer. Não adianta fazer clientelismo pré-eleitoral e deixar depois os municípios e estados sem recursos para dar conta das suas necessidades. Então, o governo Leite, nessa área, ele está condicionando. Anunciou agora para o tema da seca, nós estamos ainda bem com toda essa chuva linda, mas o estado do Rio Grande do Sul teve perdas imensas, e o governo Leite não reconhece, não trabalhou nos poços artesianos, na estocagem de água, nós não tivemos nesses 4 anos, de novo, agricultores familiares se pegaram sem água. Agora ele anuncia mais uma vez, financiamento para cisterna, financiamento para poço artesiano, só que não aconteceu nos 4 anos, então nós vamos ter que acompanhar em tempos de chuva, porque agora que tem que estocar no inverno, nós vamos conviver com as secas, está previsto que sim, de 10 anos, 6 serão de seca, assim falam os técnicos da Embrapa, então essa é uma realidade que não vai embora, né? Então, o governo anunciou agora a cobertura do troca-troca de sementes. Agora, para a partir de março, o governo Leite vai atuar no tema da seca. Mas o governo federal já também, aí que eu digo que vai se beneficiar, né? Para 15 cidades do Rio Grande do Sul, já está mandando recursos para lidarem, 15 cidades, para lidarem com o tema da seca. Então, o governo federal vai ser muito presente. Tem notícias aí excelentes, que é na área da cultura. Vai sair a regulamentação, que é na minha área da comissão, e eu gosto de falar nas ondas da rádio veranense, porque vai ter dinheiro para todos os municípios, como foi a Aldir Blanc. Agora nós temos o Ministério da Cultura, a Lei Paulo Gustavo é reconhecida pelo presidente Lula, tá mais de 3 bilhões vão ser distribuídos municípios e estados, então os municípios precisam se preparar, porque daqui a pouco vai abrir a plataforma do Ministério da Cultura. Tem que ter projeto. Tem que apresentar o projeto. O que vai desenvolver? Né? E vem em seguida a Aldir Blanc, e vai ter financiamento para os pontos de cultura, então a gente vai fazer, qual o papel que a gente vai fazer aí? Ouvir a população, porque é preciso em cada cidade que tenha funcionando, eu não sei aqui, desculpe eu desconhecer, o Conselho de Cultura, o Sistema de Cultura, para que tenha legitimidade, né? O projeto vem da base, né? E aqui a gente viu, eu fui acompanhar o Carnaval ontem, que bacana, né? A cidade fez a Feira do Livro, então a cidade se dedica à cultura, né? Vem a FEMAÇã aí. Então é muito importante essa ponte que a cidade faz com os grupos locais e trazendo outros de fora. Procurar, então, ter um conselho de cultura que levante as demandas, que represente a sociedade é muito importante, que dá mais, por exemplo, vou dar mais garantia de que vai dar certo. Vou dar um outro exemplo. Chegou já o Bolsa Família, agora o auxílio emergencial era um aplicativo que tu fazia ali na caixa e deu muito desvio. Deu muito desvio, tá aparecendo gente que recebeu a torta direito. Então, agora, os R$600, eles são recebidos pela família, pela mãe da família, a partir do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, aqui em Veranópolis, eu sei que tem CRAS, tem assistente social, é ela e ele que alimenta o cadastro único, e é por ali que tu acessa esse benefício, e esse benefício tem mais R$150 por criança até 6 anos. Então, é 600 mais 150. Aonde busca isso? Junto à prefeitura, junto à assistência social, para a gente chegar mais perto da necessidade. Então, eu vi eu fui em Rosário do Sul, gente, eu vou falar aqui. Rosário do Sul, eu fui agora, já fiz um roteiro sobre educação. Em Rosário do Sul, eu reuni com o CRAS e eles disseram, não, mas não somos nós que alimentamos.
é um cargo comissionado no gabinete do prefeito. Isso é escandaloso. Como é que vai ser um CC no gabinete do prefeito que alimenta o sistema único para receber o Bolsa Família? Não pode ser assim. Então, é importante que funcione o sistema em que democratize. Por quê? Porque a gente não vai ter criança lá na sinaleira, porque no Bolsa Família, ou criança vendendo, ou criança na rua, ou adolescente fora da escola, porque no Bolsa Família tu tens que preencher a presença na escola e tens que informar se as crianças estão com vacina. Então eu falo isso, já faço a ponte das ações do governo estadual com o governo federal, e o governo estadual tem um grande desafio para falar algo que é muito dele, mas que vai ter apoio do governo federal, o tema da segurança pública, né? A segurança pública, nós temos um indicador que continua subindo, que é a violência contra as mulheres. As gurias estão aqui comigo. Nós tivemos aumento de 10% do feminicídio no Rio Grande do Sul no ano passado. Aumento nas lesões corporais. O estupro continua altíssimo, ameaça de feminicídio alta. Então, segurança pública no Rio Grande do Sul vem melhorando um pouquinho, diz o governador, mas precisa melhorar com a vida das mulheres. O governo federal recriou o Ministério da Mulher e já reabriu o programa Casa da Mulher Brasileira. Então tem que avaliar aqui na cidade, na região, porque, veja, Curitiba, eu falo Curitiba, onde está, vamos dizer, o maior contraponto ao atual governo, tem a Casa da Mulher Brasileira, aproveitou o recurso no período do governo Dilma, é uma casa-dia que a mulher pode ser abrigada, que esse é um dos grandes problemas do Rio Grande do Sul. Lá em Rosário do Sul que eu estava, não tem onde levar a mulher, não tem. Ela denuncia o marido, porque está apanhando as crianças, está com ameaça, e vai para onde mesmo? Chega ali na delegacia, o delegado vai tentando minimizar, porque não tem para onde levar, ela não tem onde ficar protegida. Então, para a ação, para a retaguarda da ação da lei, da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, da denúncia que a gente faz, nós precisamos ter uma rede de proteção. Então, haverá políticas que se busquem no governo federal. Então, a cidade, o Estado, precisa se organizar para isso, porque nós teremos, assim como temos um novo ministério que voltou a ter o Ministério da Cultura, o Ministério dos Povos Indígenas. Olha o que a gente assistiu, a gente sabe no Rio Grande do Sul quantos indígenas estão na beira das estradas. Então, o governo Leite precisa ter proposta, precisa ter projeto, pode não ter orçamento, terá gargalos no reajuste do funcionalismo, concurso que ele precisa fazer. Agora, eu quero falar, porque aqui tem segurança pública, tem povo da Corsan, a secretária da Fazenda anunciou que não haverá reajuste para o funcionalismo no estado do Rio Grande do Sul esse ano. Puxa, isso pega muito das nossas famílias. Nem recuperar a inflação do ano passado. Então, o governador precisa se organizar nesse sentido e pode buscar projetos, muitos com o governo federal, para todos esses gargalos aí, já apontei vários, né? No tema da agricultura, enfim. Então, acho que as perspectivas são muito, muito boas. Muito boas. A gente precisa estar atentos, né? As boas notícias aí, que subiu o salário mínimo, acho que vocês já deram aqui. Sim. A redução, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. É importante as pessoas saberem, né? Poxa, quem ganha R$1.800, R$1.900 hoje pagava imposto de renda, não vai pagar nesse novo. Vai pagar só quem ganha a partir de R$2.640. Né? Isso dá um valor no bolso das pessoas. Elas deixarão, inclusive no retido na fonte, né? Os trabalhadores que a prefeitura já retém quando paga o salário. Então já vai aumentar o salário lá em janeiro. Opa, aqui em janeiro não, agora em fevereiro, porque não. Passou janeiro. Já vai melhorar o salário, vocês vão perceber, funcionário público que ganha até 2.600, que vai melhorar porque vai diminuir o imposto retido na fonte. Então, esses valores todos são valores que o povo, todo mundo gritava, não tem reajuste da tabela do imposto de renda desde 2014, 15. E esse é dinheiro que deixa de girar na economia, vai para o governo, né? Claro, o governo falar suas obras, a gente brigava muito porque tinha o teto de gastos e não vinha dinheiro para a saúde, para a educação, a gente dizia, puxa, se o governo não bota dinheiro, a economia não gira e não gera emprego. Então, esses recursos, mais recursos no salário mínimo,
mais recursos que vão ficar na mão dos trabalhadores que vão pagar menos impostos de renda. Isso vai girar onde? Na economia local, né? Então, são todas boas notícias, que a perspectiva é o Brasil crescer, né? E a gente ter emprego, enfim. Então, sim, eu tenho muita fé que e o governo Leite, ele não é um governo, veja, é importante também a gente dizer isso, não é um governo sectário. Ontem o presidente Lula, inclusive, não importa, né? Inclusive o governo bolsonarista, que é o governo de São Paulo, o presidente Lula estava lá do lado do Tarcísio, dizendo, olha, eu vou ajudar a reconstruir as casas, aquelas mortes todas, estava comovido o prefeito de São Sebastião, né? Sebastião, Assim, comovidíssimo. Então, o presidente foi lá. Então, não é o fato dele ir lá fazer a foto, é dele ir lá e se comprometer. Claro. Né? Então, eu acho assim, o presidente Lula vai trabalhar com todos os naipes, isso que eu queria dizer. Desde o mais radical ao Eduardo Leite, que é meio neutro, né? Que é meio neutro, né? Então, a gente tem boas chances aqui no estado do Rio Grande do Sul de ver coisas boas acontecendo, que a gente tem que ser protagonista, né? É verdade. Cobrar, o presidente Lula disse, quanto mais cobrar, melhor a gente vai atuar, e eu acho que tem que ser dessa maneira. Teria assunto para a gente falar amanhã toda, deputada Claro. Sofia Cavedão, mas a gente vai conversar mais oportunamente. Muito obrigado pela sua visita, nos atender para conversar conosco, e até uma próxima. Até uma próxima, um bom carnaval, um abraço a todos e todas, um excelente ano. Eu fico à disposição da cidade. Obrigado. Deputada Sofia Cavedão, 9h55, já voltamos.